O parasita invisível da sua vibração. Talvez você já tenha sentido esse incômodo silencioso, uma sensação de que, apesar de estar no caminho certo, algo não se move. Você medita, visualiza, agradece. Cuida dos pensamentos como se estivesse regando uma planta sagrada. E mesmo assim, parece que a prosperidade hesita, como se houvesse uma trava invisível, um obstáculo que não vem de dentro, mas também não é fácil de nomear. Há uma frustração que ninguém vê, porque por fora você está fazendo tudo certo, mas por dentro algo ainda não floresceu. Esse é o tipo de dor que se esconde atrás de sorrisos espirituais, porque ninguém quer admitir que está cansado de tentar vibrar alto enquanto se sente esgotado. Mas o que poucos percebem é que o campo vibracional não responde apenas ao que você faz, mas ao que e a quem você permite entrar. Às vezes a frequência trava porque o ambiente ao redor está poluído. E esse ambiente não é só o lugar onde você mora, é sobretudo as pessoas com quem você convive. Existe um desejo silencioso em muitos corações, o desejo de se afastar de quem pesa, de quem drena, de quem fere, mas sem carregar culpa, sem parecer frio, sem parecer não evoluído. Porque fomos ensinados que amar é aceitar tudo, que ser espiritual é suportar sempre. Mas, será mesmo? Até onde vai o amor e onde começa o autoabandono? Existe uma diferença entre acolher e adoecer por dentro em nome da empatia. Bruce Lipton nos ajuda a compreender isso com a epigenética. O ambiente, inclusive o emocional, tem o poder de ativar ou silenciar nossos genes. Imagine seu corpo como uma célula. Se essa célula saudável está cercada por toxinas, ela adoece, não por escolha, mas por absorção. A vibração de escassez, crítica ou medo, mesmo vinda de alguém que você ama, pode contaminar seu campo e silenciar a expressão dos seus potenciais mais elevados. Joe Dispenza fala sobre o campo coerente, um estado onde o coração e o cérebro entram em harmonia, criando uma vibração poderosa de manifestação. Mas esse campo é frágil quando exposto a emoções que não ressoam com sua essência. Quando você convive com alguém que vive preso ao medo, à rigidez, à negatividade, seu corpo sente. Seu campo vibra em descompasso. Seu fluxo de criação se fragmenta. E é aqui que mora a chave. Há um tipo específico de pessoa que sabota sua frequência. Nem sempre por maldade, nem sempre por consciência, mas sabota. E o faz com palavras, com olhares, com silêncios. É sutil, quase imperceptível, mas é real e mais comum do que você imagina. Hoje, vamos desvelar esse padrão oculto, com firmeza, mas com compaixão, sem culpas, sem julgamentos, só com a verdade que liberta, porque você merece vibrar em paz. E a sua frequência tem o direito de cantar alto, sem que ninguém a silencie. O fator silencioso. Como a ansiedade alheia infecta sua vibração de abundância. A presença de alguém ansioso não termina nos gestos ou nas palavras. Ela se espalha pelo campo invisível como uma névoa fina que você respira sem perceber. E de repente, sua mente começa a pensar mais rápido, seu coração parece bater fora do compasso e sua respiração perde o ritmo da tranquilidade. Não é seu medo, mas ele entrou. Não é sua insegurança, mas agora está ali. A convivência constante com estados emocionais dissonantes ativa em você o mesmo sistema bioquímico de sobrevivência. O corpo passa a liberar substâncias que contradizem tudo o que você vem tentando construir. Dopamina, serotonina, ocitocina, os hormônios da manifestação, começam a diminuir, porque o corpo em alerta não pode criar, ele apenas tenta se proteger. A abundância não floresce quando a mente vive ocupada em se defender do próximo desequilíbrio. Joe Dispenza explica que para manifestar uma nova realidade, precisamos entrar em coerência entre emoção, pensamento e biologia. Mas como manter essa coerência quando se vive ao lado de alguém que constantemente vibra o oposto? É como conviver com alguém que vive trancado numa caverna escura. Com o tempo,
Mesmo você que conhecia a luz, começa a esquecer como ela era. Sua lembrança se apaga, sua visão se adapta e sua frequência se perde. A contaminação vibracional é silenciosa, mas profundamente real. Mito espiritual. Ajudar todo mundo. Não é amor, é autossabotagem vibracional. O caminho da compaixão é sagrado, mas existe uma linha sutil entre amar e se abandonar, entre estender a mão e deixar que te puxem para o fundo. Muitas pessoas vivem presas a relações que já não ressoam com sua nova identidade vibracional, mas permanecem por culpa. Por medo de parecer frias, por medo de falhar espiritualmente, como se a evolução fosse sinônimo de aceitar tudo, como se o amor verdadeiro não pudesse colocar limites. Essa crença, moldada por antigas ideias de dever e sacrifício, aprisiona. E mais do que isso, adoece. Bruce Lipton, ao falar sobre epigenética, nos mostra que nossas células reagem ao ambiente. E quando você reprime sua verdade para manter a paz externa, o corpo entende que está em risco. Ele entra em tensão. Ele grita em silêncio. Ele deixa de florescer. Empatia não deve significar se esquecer de si, nem carregar os fardos emocionais de todos ao seu redor. Amar o outro nunca deveria custar a própria saúde vibracional, porque o amor que ignora a si mesmo não é amor, é desconexão, é autossabotagem travestida de virtude. Cuidado com o sugador de coerência, o tipo de pessoa que te faz duvidar da sua intuição. Há pessoas que, sem perceber, te desconectam de si mesmo. Não levantam a voz, não gritam, mas lançam dúvidas como quem planta espinhos. Questionam suas escolhas intuitivas, desacreditam dos seus silêncios, reagem com lógica fria a tudo o que você sente como verdade. E você começa a se perguntar se está mesmo exagerando, se não deveria ser mais racional, mais normal. Esse tipo de convivência ativa o modo de sobrevivência cerebral. A amígdala assume o comando, e você sai do estado criador para o estado defensivo. A intuição se silencia, a conexão com o campo energético enfraquece. A alma, que antes sussurrava com clareza, agora se confunde em meio a tantas vozes externas. O mais desafiador é que, muitas vezes, esse sugador de coerência é alguém que você ama. Um pai, uma mãe, um parceiro, alguém que só quer te proteger. Mas essa proteção vem à custa da sua verdade. E quando você começa a duvidar de si, perde o chão onde a manifestação acontece, porque o universo responde à clareza vibracional. E você só pode ser claro quando confia no que sente. Técnica de 3 etapas para fortalecer sua frequência. Mesmo cercado por pessoas dissonantes. Proteger sua vibração não é se isolar do mundo, é criar um campo interno de solidez e escuta. A primeira etapa é a autoescuta vibracional. Depois de cada conversa, de cada encontro, pare, silencie e pergunte-se com sinceridade: como estou me sentindo agora? Seu corpo vai responder antes mesmo da mente. Um leve cansaço, um aperto no peito, uma sensação de esvaziamento. Esses são sinais. Aprenda a ouvi-los. A segunda etapa é o reforço simbólico. Escolha um objeto, uma frase, uma prática que simbolize sua frequência original. Pode ser um colar, uma oração, um pequeno ritual de reconexão. Esse símbolo será sua âncora. Quando tudo parecer confuso, volte a ele. Respire com ele. Lembre-se de quem você é, vibracionalmente. A terceira etapa é o limite energético silencioso. Não é afastar-se fisicamente, é não reagir, é estar presente sem se conectar ao campo do outro. Quando alguém tentar controlar, manipular ou desvalorizar, respire. Não reaja, apenas observe. O silêncio, neste caso, não é ausência, é presença total. E essa presença desativa o campo do outro, porque o que ele mais quer é sua reação. E o que você mais precisa é sua paz. Metáfora viva. O jardim da abundância não floresce em solo contaminado. Imagine um jardim. Nele, você tem as melhores sementes, sabedoria, técnica, intenção.
Você rega com meditação, aduba com visualização, cuida com gratidão. Mas nada cresce. O solo está envenenado. Por quê? Porque há muito tempo você permite que vibrações de escassez, crítica, medo e controle se espalhem pelas raízes da sua alma. São as pessoas que, mesmo sem querer, poluem o terreno onde seus sonhos deveriam florescer. A abundância não responde apenas à técnica. Ela precisa de solo fértil. E o solo é o seu campo vibracional. Cada pessoa que você permite permanecer nesse campo influencia o que será colhido. Algumas sementes não nascem, não porque estão erradas, mas porque o lugar onde estão não é mais compatível. Essa é uma jardinagem espiritual, não de podar galhos, mas de observar quem caminha entre suas flores e perguntar-se: quem precisa sair do meu campo para que o invisível possa enfim crescer? O campo invisível decide tudo. A prosperidade não responde à quantidade de esforço, responde à coerência. Coerência entre o que você sente, pensa e permite. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda a expressão genética. Não importa o quanto você deseje abundância. Se o seu campo for modulado por relações tóxicas, ela não encontra espaço para se manifestar com estabilidade. Você não precisa odiar ninguém. Não precisa romper com raiva, mas precisa construir um abrigo vibracional e escolher com sabedoria quem caminha ao seu lado. Porque Greg Braden nos mostra: o campo responde à coerência do coração, mas o coração só pode ser coerente quando não vive em tensão permanente. Então, quem você precisa deixar ir? Não por raiva, não por orgulho, mas para que sua frequência possa, finalmente, voltar a cantar. Porque quando sua vibração canta, o universo escuta, e tudo aquilo que parecia distante começa a florescer ao seu redor.